Comando Provincial da PRM em Inhambane preocupado com o aumento de casos de suicídios nos últimos 2 anos. Maiores dos casos de suicídios até aqui registrados foram causados por ações sociais, de acordo com o porta-voz provincial da Polícia da República de Moçambique em Inhambane. Juma Ali Dauto falava esta terça-feira em conferência de imprensa que tinha como objetivo dar a conhecer o último caso de um agente da PRM que, com recurso a uma arma de fogo do tipo AK-47, tirou a sua própria vida no distrito de Panda. Confirmamos a ocorrência de suicídio de um membro da PRM afeto no posto policial de Mauaela, no distrito de Panda. É um membro com 35 anos de idade que, encontrando-se em serviço e depois de tomar a refeição do almoço, foi descansar e no ato desse descanso ele acabou, portanto, usando o instrumento de trabalho, suicidando-se. Ele nesse dia estava devidamente escalado para fazer o trabalho. Os colegas confirmam ele ter discutido via telefônica com um dos seus parentes, ficou muito tempo no telefone, o que pressupõe que tinha realmente problemas sociais. Ele usou um instrumento de trabalho, neste caso AK-47, vulgarmente conhecida por Kalashnikov. Casos de suicídios preocupam a Polícia da República de Moçambique. Já registramos um caso de um secretário do bairro na cidade de Inhambane, um caso de um professor e licenciado em psicologia no distrito de Jangamo, uma estudante universitária no distrito de Vilanculo, uma jovem de 14 anos de idade na cidade de Inhambane, depois de ter recebido uma chamada telefônica de seu namorado dizendo que já havia acabado o namoro e ela acabou se suicidando. Ali Dauto fez saber que a polícia tem vindo a sensibilizar os seus membros a não optarem por esta via na resolução dos seus problemas, porém, só com a união de esforços numa só causa é que podem ser alcançados os objetivos pretendidos. A nível interno, nós temos um setor chamado Doutrina e Ética Policial. É este setor que está dando, portanto, a ética, a doutrina aos membros da PRM. Antes da formatura, ou durante a formatura, eles recebem instruções e recebem, portanto, alguma, digamos, moral cívica para poder trabalhar. Como podem entender, o suicídio é algo que envolve, se calhar, toda a camada social, todos os estratos sociais, não só os membros da PRM, neste caso é um membro da PRM, mas se formos a olhar a base de dados, nós temos todo tipo de estratos sociais que se envolvem em suicídio. Já tivemos os secretários dos bairros, já tivemos estudantes, já tivemos inclusive estudantes que fizeram psicologia. Eles viram isso, esse fenômeno de suicídio, mas ainda se envolve, portanto, em suicídio. É por isso que nós temos que envolver religiosos, temos que envolver toda a camada social para poder não se enverdar por esse tipo de comportamento. Porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique em Inhambane, apelando a todos os cidadãos a unirem esforços para o combate de casos de suicídios. Jornalistas em Vilanculo defendem a necessidade do respeito pela liberdade de expressão no país. Falando a nossa equipa de reportagem, os escribas reconhecem que em Vilanculo não têm sofrido quaisquer perseguições na execução dos seus trabalhos, contudo, em alguns pontos do país, há transgressão deste direito plasmado na Constituição da República. Os comunicadores saúdam a abertura e respeito que caracteriza as autoridades governamentais, bem como a população local, para com a classe jornalística. Eu acho que não tem sido lá muito positivo, porque nós pretendemos, em algum momento, apresentar uma determinada matéria e nós não podemos fazer,
divulgar toda a informação para a sociedade, porque talvez essa matéria não seja adequada ou porque a instituição não permite que nós publiquemos essa matéria para o povo. Sim, tem sido positivo também, porque no âmbito daquilo que nós pretendemos informar as pessoas, né? Naquilo que diz respeito também a dinâmica, a flexibilidade, assim como a credibilidade da informação. Então, tem sido positivo nesse sentido. Para o ano 2020, no que a liberdade de expressão diz respeito, posso avaliar de positivo em comparação com outros anos. É verdade que essa avaliação não é geral. Quando digo que não é geral, não engloba todo Moçambique. Digo isso porque há certas regiões em que outros companheiros de profissão são escoraçados, alguns são sequestrados para lugares incertos. Então, posso dizer que a liberdade de expressão ainda não se faz sentir em todo o solo pátrio. É verdade que em algumas zonas há certos dirigentes que têm colocado em prática, mas há certos dirigentes que colocam algemas nas palavras, o que não deve ser. Mas, de uma forma particular, aqui em Vilanculo, onde eu trabalho, apesar de existirem alguns que, quando olham para um jornalista, olham de uma forma negativa, como sendo o inimigo, mas a maior parte dos dirigentes que temos aqui são dirigentes que valorizam a imprensa, são dirigentes que têm a imprensa como o melhor parceiro. Impedimento, tal como nunca tive impedimento, a única questão que eu posso dizer é aquela coisa que digo que tem sido difícil ter o acesso à informação. Assim como ameaça, para a minha parte, nunca tive. Tudo aquilo que, portanto, almejo dizer, automaticamente tenho dito. E também há uma particularidade, ser jornalista não é para criticar. Sim. Negativamente, mas criticar positivamente. Ser jornalista não é querer, como posso dizer, querer falar bem do certo algo que também nós julgamos que não está certo para a sociedade, porque sobretudo nós trabalhamos para a sociedade, melhorarmos a vida da sociedade, melhorarmos a vida do povo, o povo ter um outro horizonte naquilo que é a forma de pensar, forma de ver e forma de viver. Sente que goza de liberdade de expressão? Eu sinto-me sim que gozo de liberdade de expressão. Sinto-me porque consigo transmitir aquilo que acho que é uma ideia positiva para a sociedade. Acho que sim. Tudo aquilo que tento fazer no meu dia a dia, acredito que faço de acordo com aquilo que é a norma, porque cada órgão de comunicação tem seu estatuto que rege. Então, eu também vou de acordo com aquilo que é a nossa linha editorial diz, não desviar-se da nossa linha editorial. A liberdade de expressão, agora, o que nós estamos a fazer, o que nós fazemos, por exemplo, é aquilo que manda, nesse caso, as regras do jornalismo, né? Sim. Ou seja, o juiz, por exemplo, aquele que é a opinião, por exemplo, do próprio cidadão, do nosso entrevistado, e nós deixamos, por exemplo, ele expressar a vontade. Claro, há coisas, por exemplo, que o nosso entrevistado pode ter falhado, né? Nós podemos cortar, no caso de falha. Mas aquela opinião que nós achamos que é uma boa opinião, porque cada um tem seu ponto de vista, né? Sim. Então, se as ideias são contrárias, não pode ser um motivo, né, de censura. Não, cada um aparece com a sua ideia, porque também torna difícil numa sociedade todos pensarem da mesma forma. Eu, por exemplo, faço jornalismo há mais de 10 anos. Até agora ainda não tive, porque seria uma oportunidade essa mesmo, de abrir o jogo, de me queixar sobre o assunto, mas ainda, enquanto as coisas correm bem, melhor ainda. As fontes lamentam o fato de haver resiliência por parte de algumas fontes na disponibilização de informação. Há certos dirigentes que podem te olhar de uma outra forma ou que
acaba colocando em risco a sua própria vida. São quando jornalistas que no ano passado recebemos informações de que foram sequestrados e os familiares ainda estão à procura, mas que até o momento ainda não foram encontrados. São muitos, mas lá existem dirigentes que se calhar poderiam estar em frente, mas o que está a acontecer é que os familiares é que mais se preocupam por esses jornalistas que até agora estão no lugar incerto. Então, o apelo que eu tenho por deixar neste momento vai exatamente para os dirigentes. Sabemos muito bem que a lei de imprensa ou de expressão é para todos nós, é universal. Daí que não pode apenas se fazer sentir na teoria, enquanto na prática não se faz sentir. O apelo que eu deixo aos agressores ou aos que privam os jornalistas de transmitir a informação que é necessária para o povo é a seguinte: eu me focaria mais na lei de imprensa, que eles tentassem ou criassem um mecanismo de proteger os nossos colegas, também jornalistas, porque são eles que transmitem a informação daquilo que acontece lá na província de Cabo Delgado. Vejo que muitas pessoas têm se privado ou têm sido privados de transmitir a informação que nós pretendemos saber daquilo que acontece exatamente na província de Cabo Delgado. Então, o apelo que eu deixo é que se crie um mecanismo de proteger os jornalistas, os nossos colegas jornalistas, para que eles também possam transmitir a informação para o país daquilo que está a acontecer no Cabo Delgado. Os comunicadores desencorajam atos que visam manchar o sucesso do seu trabalho através de intimidações. Qualquer trabalho tem suas dificuldades. Vou citar algumas instituições que não tem sido fácil encontrarmos notícias, como é o caso do comando da PRM, mas como nós não dormimos, acabamos usando outras alternativas, de modo a termos informações daquilo que acontece, de uma forma particular na província de Inhambane. Também no tribunal, há certos processos que algumas vezes não somos permitidos a fazermos o seu devido acompanhamento como meio de comunicação. Mas eu penso que tudo tem a ver com a própria dinâmica do trabalho, porque o caso particular do comando distrital, o que tem sido a justificação é que eles não são autorizados a prestar informações, porque ao nível da província de Inhambane existe um porta-voz, então é através do porta-voz que neste momento nós temos obtido informações. Outra instituição é a Eletricidade de Moçambique, a EDM. Não sei para outros órgãos de comunicação se têm tido informações, mas para o caso particular da Vilanculo TV, nunca mesmo. É verdade que temos envidado esforços, mas até o momento ainda não tivemos informações por parte da EDM. Sempre que ligamos para o diretor, diz que não está autorizado a prestar quaisquer informações, mesmo que sejam informações que tenham a ver com o sofrimento da população, que clamam algumas vezes pelos cortes frequentes de energia. Agora, quando nós procuramos saber junto da EDM, não temos tido resposta. O dia a dia do jornalista é desafiante, porque não tem sido fácil, por exemplo, a recolha de informação. Sobretudo o problema que já tem Barbas Brancas, nesse caso, a dificuldade de acesso às fontes de informação, porque muitos cidadãos ainda não têm essa cultura, por exemplo, de dar informação, mas por vários motivos. Outros temem represálias, outros dizem que não, e eu não respondo, quem pode falar é meu superior. Mas se for analisar, pode ser um assunto simples, por exemplo, que tem a ver com os métodos, por exemplo, medidas de prevenção, por exemplo, da pandemia mundial, novo coronavírus. A pessoa diz que não, eu não posso responder sobre isso, mas é um assunto é um assunto de domínio, é uma doença mundial que todos podiam falar livremente, abertamente, mas há muitos que não falam. Isso é um problema muito caótico. Nós temos sofrido bastante para conseguir fontes, tanto no mercado quanto em outro sítio. Nós pretendemos buscar alguma informação dessas fontes, mas eles se recusam a falar ou se negam a colaborar para podermos transmitir a informação para a sociedade. Então, isso tem sido bastante difícil para todos nós.
Isso dificulta também transmitir a informação que o povo precisa saber. Bom, o dia a dia de um repórter tem sido desafiante. Tem sido desafiante na medida em que, para ter informação, muitas das vezes não é fácil. O acesso à informação, por vezes, tem sido dificultado. Isto porque é normal articular com uma fonte para poder fazer uma certa entrevista, mas que por detrás disso também há uma dificuldade em tê-la esta fonte. Então tem que usar recursos para poder se comunicar com a fonte. Isto digo porque hoje posso programar uma entrevista com um dirigente, um certo dirigente. Ao chegar lá, antes marcamos a hora e ao chegar automaticamente o dirigente pode dizer que agora não estou disponível em dar a informação. E para além disso, pode também a mesma situação levar dias, mas enquanto anteriormente articulamos. Então, ser repórter, ser jornalista não é uma tarefa fácil, sobretudo quando precisamos de ter o acesso à informação. Arrancam no próximo dia 15 de janeiro as inscrições para as aulas de patinagem na Escola de Formação do Vilanculo Futebol Clube. A informação foi revelada esta quarta-feira pela coordenadora de formação no Vilanculo Futebol Clube, Alcinda Marcelo, onde fez saber que numa primeira fase o clube vai trabalhar com crianças de idades compreendidas entre 7 a 16 anos de idade. Bom, as inscrições vão arrancar no dia 15 de janeiro e vão terminar no dia 29 do corrente mês e serão feitas aqui nas instalações do AMUGI, VF. Numa primeira fase vamos trabalhar com uma faixa etária meio normal, né? Estamos a falar dos 7 até os 16 anos. A entrevistada afirma estar tudo a postos para que no dia 30 a formação arranque sem sobressaltos. Em primeiro lugar, fizemos uma viabilidade, um estudo para procurar saber até que ponto a patinagem teria aderência aqui em Vilanculos. Da última vez nós fizemos uma demonstração no Polivalente e as pessoas gostaram. Por isso estamos a ter uma resposta positiva, por isso quisemos abraçar a causa de introduzir uma escola de patinagem, pois muita gente espera por isso. Está tudo a posto para arrancar? Está tudo a posto, sim. No dia 30 faremos a abertura oficial da escola da patinagem. Marcelo apela aos pais e os encarregados de educação a inscreverem seus educandos para a prática da patinagem e aponta as vantagens da prática desta modalidade. Bom, o apelo que eu deixo para os pais e o encarregado de educação é que vindem inscrever as vossas crianças e elas vão desfrutar das melhores aulas que a VFC não só ajudará no crescimento físico, mas sim mentalmente também. Então, essa é a oportunidade de deixar as nossas crianças felizes. Vindem fazer a inscrição. E em termos de equipamentos, já está tudo a posto. Dia 30 faremos a abertura oficial da escola VFC. União Desportiva de Songo empata uma bola diante de Napsa Star da Zâmbia em partida referente à segunda mão das eliminatórias, um resultado que favorece a turma zambiana. Com este resultado, a turma moçambicana perde a oportunidade de prosseguir para a fase de grupos na taça Nelson Mandela. O jogo, que teve lugar no Caldeirão de Chiveve, na cidade da Beira, foi marcado por muitos falhanços na finalização por parte da turma moçambicana e aos 21 minutos, por intermédio de Lau King, a União Desportiva de Songo adiantava no marcador. Até o intervalo, os comandados de Nazir Armando venciam por uma bola sem resposta. O tento que castigou a UDS foi apontado aos 75 minutos por intermédio de Emanuel. Um para cada lado foi o resultado final e assim a turma moçambicana falha o apuramento para a fase de grupos da Taça Nelson Mandela, visto que na partida da primeira mão das eliminatórias realizada na Zâmbia, as duas equipas não foram além de um empate sem abertura de contagem.